Bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Professor Luiz Antônio aqui, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos entender qual é a real definição de calor. O que é calor? A expressão estou com calor, que a gente usa muito no dia a dia, que a gente escuta muitas pessoas falando no dia a dia, dentro dos conceitos físicos, ela é uma expressão errada, porque a definição correta de calor é a transferência de energia de um corpo para outro. É claro que você não vai parar de falar no dia que estiver muito quente, 40 graus, você não vai deixar de falar que está com calor. Mas dentro dos conceitos físicos, a real definição de calor é essa aqui, ó. Calor é, na verdade, uma energia em trânsito de um corpo para o outro. Vou explicar para você. Todo corpo, tudo que é constituído de matéria, é formado por moléculas. E as moléculas de um corpo, elas estão sempre em movimento. Sempre. Elas estão sempre vibrando. Quando a temperatura de um corpo está muito alta, essas moléculas, elas estão vibrando muito. Elas vibram muito. Uma em direção às outras, assim. Quando um corpo está com a temperatura baixa, as moléculas elas estão com uma baixa vibração. Então, ao colocar dois corpos em contato, dois corpos com temperatura diferente, o que acontece é o calor. O que acontece é a energia interna em trânsito de um corpo que passa para o outro. Então temos uma ilustração aqui, ó. Um corpo com a temperatura muito alta é colocado em contato com um outro corpo cuja temperatura está baixa, está mais baixa. Vai haver o calor. Calor é, na verdade, a energia em trânsito. Dizemos que o corpo que está com a temperatura mais alta vai ceder calor para o corpo que está com a temperatura mais baixa. Isso vai acontecer até que os dois corpos fiquem na mesma temperatura, chamado equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é quando os dois corpos ficarem na mesma temperatura. Ou seja, vai haver calor até que os dois corpos fiquem na mesma temperatura e alcancem o equilíbrio térmico. Quando eles chegarem ao equilíbrio térmico, cessou o fenômeno físico do calor. Acabou, não existe mais troca de energia interna. Então, o corpo que está com a temperatura alta vai ceder calor para o corpo que está com a temperatura baixa. A temperatura do corpo que está com a temperatura mais alta vai diminuir e a temperatura do corpo que está com a temperatura mais baixa vai aumentar até que os dois fiquem em equilíbrio térmico. Então essa é a definição de calor. Calor nada mais é do que energia em trânsito de um corpo para o outro. E como medir o calor? Muitas pessoas acham que para medir o calor você usa um termômetro, não é? Mas não é isso. O termômetro ele é utilizado para medir a temperatura de um corpo. A temperatura não é a mesma coisa que calor, nós já vimos isso. Então, para medir o calor, para medir exatamente essa energia em trânsito, para medir quanto de energia que um corpo pode ceder para o outro, nós vamos utilizar uma fórmula matemática. A fórmula matemática que nós utilizamos para medir o calor é essa aqui, ó. Q é igual a M vezes C vezes ΔT, onde esse Q é exatamente a quantidade de calor. Esse Q é a quantidade de calor que um corpo vai ceder para o outro ou receber. Um corpo ele pode ceder ou ele pode receber calor. Nessa fórmula, nós temos a letrinha M, que representa a massa do corpo. Essa massa
ela tem que ser dada em gramas. Nós temos a letra C, um Czinho, que é chamado de calor específico. Como o próprio nome já está dizendo, calor específico, cada substância vai ter um valor para calor específico. E esse ΔT aqui é a variação de temperatura. É quanto que a temperatura variou em graus Celsius. Vamos observar um exemplo numérico agora para você entender melhor isso aí. Quantas calorias em quilocalorias são necessárias para elevar em 40 graus Celsius 600 gramas de água cujo calor específico é 1? Informações dadas na questão. Nós queremos saber a quantidade de calor para que uma massa de 600 gramas seja elevada a sua temperatura em 40 graus. Então, nós já temos a variação de temperatura. A variação de temperatura 40 graus Celsius. O calor específico da água foi dado. O calor específico da água é 1. Está aqui o calor específico da água. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a fórmula para calcular a quantidade de calor. Então, a fórmula é Q igual a M vezes Czinho vezes variação de temperatura. Então, vamos ficar com que a massa da água, 600, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 40. Então, nós temos aqui, ó, 40. Efetuando essa multiplicação, vamos ficar com 6 vezes 4. Isso dá 24. Colocamos mais 3 zeros aqui, ó. Então, 1, 2, 3. Ou seja, nós precisamos de 24.000 calorias para elevar em 40 graus Celsius 600 gramas de água, cujo calor específico é 1. Só que a questão pediu a quantidade de calorias em quilocalorias. Então, a gente transforma essa quantidade de calorias que está em cal para cacau. 24.000 calorias equivale a 24 quilocalorias. Lembrando que um cacau, 1 quilocalorias é igual a 1.000 calorias. Outro exemplo para você ficar mais forte nesse assunto aí. Uma barra de ferro de massa 0,8 kg e temperatura inicial de 20 graus Celsius precisa ser aquecida até 720 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do ferro é 0,1, determine a quantidade de calorias necessárias para esta experiência. Vamos anotar as informações então? Aqui, ó, massa da barra de ferro, 0,8 quilogramas. Não esqueça que temos que transformar para gramas. Então, nós temos 800 gramas. Temperatura inicial. Temperatura inicial da barra de ferro, 20 graus Celsius. Temperatura final. Temperatura final da barra de ferro, 720 graus Celsius. O calor específico do ferro, 0,1. Então, nós vamos calcular a quantidade de calorias para essa experiência. Então, vamos utilizar a fórmula. Quantidade de calorias é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando que a variação de temperatura ela é dada por a temperatura final menos a temperatura inicial. Não esqueçam disso. A quantidade de calor vai ser massa do ferro, 800 gramas. Calor específico do ferro, 0,1 vezes temperatura final, que é 720, menos temperatura inicial, que é 20.
a quantidade de calor vai ser igual a 800 vezes 0,1 vezes 720 menos 20, isso dá 700. Efetuando essa multiplicação, aqui ó, 8 vezes 7, isso vai dar 56. Colocamos 4 zeros à direita, já que aqui tem 2 zeros e aqui tem 2 zeros, e depois multiplicamos por 0,1. Ao multiplicarmos 560.000 por 0,1, nós vamos ter 56.000 calorias. A resposta da questão é essa aí, 56.000 calorias. É a quantidade de calorias necessárias para aquecer uma barra de ferro que tem massa de 0,8 kg, com temperatura inicial de 20 graus e a temperatura final 720 graus. Vejamos. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Grande abraço, até a próxima aula.